Passado o fiasco da manifestação do Bolsonaro, porque na minha opinião foi um fiasco, ele não conseguiu a comoção internacional e nem vai conseguir o que ele desejava. Vamos voltar a falar de questões jurídicas envolvendo o Bolsonaro, que é a posição mais delicada dele. Novas delações premiadas devem acontecer. A Polícia Federal pode até ter ficado insatisfeita com alguns depoentes que falaram, mas não falaram muita coisa nos depoimentos da Super Quinta. Mas todos eles demonstraram o seguinte: eu estou aqui para colaborar, mas eu quero ter algum tipo de benefício. E novas delações premiadas devem acontecer, como aqui no canal nós já estamos falando há muito, mas há muito tempo mesmo, para todos vocês. Mas eu quero saber a sua opinião sobre o evento do Bolsonaro. Foi um fiasco? E quem vai delatar Bolsonaro? Augusto Heleno, o Boy, o Costa Neto ou o Anderson Torres? Se você concorda e quer mais delações, deixa o like e se inscreva no canal. A Polícia Federal, pessoal, na quinta-feira passada, fez a chamada Super Quinta, quando 20 e tantos depoentes prestaram depoimentos simultaneamente sobre a organização que Bolsonaro comandava como sendo líder, o chefe de organização criminosa, para atacar as instituições republicanas, para subverter assim o Estado democrático de direito. Segundo informações que nós tivemos via mídia convencional, alguns depoentes falaram quebrando a estratégia do Bolsonaro de ficar em silêncio. Eles romperam com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro anunciou que ficaria em silêncio no início da semana, antes do depoimento, e isso seria a senha para os demais depoentes seguirem a estratégia do Bolsonaro. Só que o Valdemar Costa Neto furou a estratégia, o Anderson Torres também furou, o Felipe Martins e alguns outros também furaram. Só que a Polícia Federal ficou insatisfeita com esses depoimentos, porque os depoentes que falaram não falaram muita coisa, eles foram bem evasivos, quiseram se distanciar daqueles que estavam calados e perderam a oportunidade, não vou dizer de se inocentarem, mas de colaborarem, darem mais detalhes. Essa foi a informação que chegou até nós. A Polícia Federal ficou insatisfeita com os depoimentos. Só que o lance, pessoal, é uma coisa óbvia. Por quê? Vamos colocar na posição do Anderson Torres. Por que eu, Anderson Torres, vou responder todas as perguntas de modo claro, de modo a elucidar tudo, num depoimento à Polícia Federal? Que garantias eu vou ter? Esse é o lance. Porque todo mundo sabe que aqueles que prestaram depoimentos serão presos. O Torres já foi preso, vai ser preso de novo. O Valdemar Costa Neto vai ser preso. O Heleno, todos os investigados ali serão presos. Porque eles participaram da organização comandada por Bolsonaro e cada um deles ali teve um papel. O Anderson Torres, diferentemente ele até executou, porque ele fez o bloqueio no segundo turno. Então, sabendo que eu estou ali na condição de um futuro condenado, por que eu vou colaborar nesse momento com a Polícia Federal? Eu quero atenuar a minha pena, eu quero reduzir a minha pena. Porque se for necessário, já que eu vou ser preso, pelo menos vamos tentar negociar uma prisão domiciliar, uma tornozeleira eletrônica, melhor do que ficar numa cela. Então o que eu vejo que aconteceu? Todos aqueles que falaram, eles foram evasivos, propositadamente ou propositalmente, como parte de uma estratégia para demonstrar o seguinte: eu estou disposto a falar, mas eu quero falar nos meus termos. Eu quero falar obtendo benefícios. De graça eu não falo. De graça eu não vou falar. Então eu vejo que foi isso. Houve uma demonstração de um interesse daqueles que falaram, mas para conseguirem benefícios futuros em uma delação premiada. O entorno do Bolsonaro está desconfiado que outros acordos já até foram feitos para além do Mauro Cid. Quem trouxe a informação foi o Rodrigo Rangel, do Metrópolis. O Rangel disse que o entorno do Bolsonaro pegou os autos, não pegou as informações do Mauro Cid. O Bolsonaro está doido para pegar essas informações, mas até o momento não pegou. E os detalhes do que foi dito ou da investigação na Polícia Federal mostra que mais pessoas colaboraram, não somente o Mauro Cid. Essa desconfiança está tão forte no entorno do Bolsonaro que é uma crença que já virou uma certeza. Mais pessoas colaboraram com as investigações da Polícia Federal para além do Mauro Cid. Os investigadores falaram para o Rodrigo Rangel que não, nenhuma delação, não há nenhuma colaboração para além do Mauro Cid.
Se é verdade, nós não sabemos. O que nós sabemos é que o entorno do Bolsonaro está tão desconfiado que o que eles querem agora é saber de onde está partindo a colaboração. Se são assessores civis, se são militares ou pessoas graúdas da política, como no caso o Valdemar Costa Neto. Mas eles estão certos que mais delações já ocorreram. Se ocorreram ou não, elas vão acabar ocorrendo. Isso nós já estamos dizendo há muito tempo aqui no canal. A delação de Mauro Cid não será a única. Nós vamos ter a delação do Anderson Torres, muito provavelmente, porque na época que ele estava preso preventivamente, os aliados dele estavam falando, fale, não perca o tempo. Só que naquela época não dava para haver acordo de delação por conta do Augusto Aras. O Aras ele estava barrando tudo, até o acordo de delação do Mauro Cid, ele foi contra. Agora com Paulo Gonet a coisa mudou. Só que agora já pode ter sido tarde, porque os detalhes, as provas, já está tudo coletado. Mas eu acredito que desde aquela época, Walter Delgatti já estava falando de delação premiada, Silvinei Vasquez já especulou, o Anderson Torres também, mas aquele não era o momento por conta do Augusto Aras. Agora o jogo mudou. E já está como certo que mais delações vão ocorrer, segundo as informações do próprio Rangel e também do G1, o site da Globo. Isso pelo seguinte, durante os depoimentos daqueles que falaram, os que falaram podem ter sido invasivos, mas eles demonstraram interesse em colaborar. O Bolsonaro, segundo o Ricardo Noblat do Metrópolis, está muito preocupado que o Valdemar Costa Neto possa tê-lo ferrado. Mas isso não vai acontecer via Valdemar Costa Neto. O Valdemar Costa Neto não sacaneou o Bolsonaro no depoimento, segundo a impressão do Ricardo Noblat. Por quê? Porque o Valdemar Costa Neto tem em Bolsonaro um ativo importante para o PL. Por que ele iria jogar mais lenha para fritar o Bolsonaro, sendo que ele precisa do Bolsonaro para atingir os objetivos do partido? Não faria sentido algum o Costa Neto sacanear ou ferrar o Bolsonaro. Eu não sei se mais pra frente, quando o Valdemar Costa Neto olhar ali para as mãos e ver que tá algemado, pode ser que o jogo mude. Quem eu acredito que vai fazer uma delação premiada contra o Bolsonaro, mesmo tendo ficado calado no depoimento, é o general Augusto Heleno. Informações da Veja, do Robson Bonin, apontam que ele está completamente delicado na situação jurídica dele. Porque junto com o Mauro Cid e o Marcelo Câmara, o Heleno, que era outro assessor do Bolsonaro, o Heleno comandava a BIM Paralela e comandou o sistema de espionagem que ficava ali monitorando os passos do Alexandre de Moraes. O Bolsonaro, para livrar a cara do Carluxo, que é, segundo tudo que está sendo dito, o grande idealizador da BIM Paralela, responsabilizou o Augusto Heleno. A culpa é do Heleno. Ele que pensou, ele que queria colocar infiltrados. Eu nunca falei nada, eu sempre fui dúbio, sempre falava que tínhamos que fazer alguma coisa. Então a ideia de investigar é toda do Heleno. Eu não tenho nada a ver com isso, nem o Carlos. O problema é do Heleno. Ao responsabilizar o Augusto Heleno, o Bolsonaro pede para o Heleno confessar tudo. Porque se o Heleno era o chefe da BIM Paralela, ele é a chefe de organização criminosa. Então ele vai acabar levando toda a culpa. E o Heleno sempre considerou o Bolsonaro como sendo um idiota. Por que agora, nesse momento que o Bolsonaro coloca no meu, eu vou pegar e vou sentir tudo sozinho? Não. Uma parte disso que está sendo colocado em mim, eu vou botar no Bolsonaro, eu vou botar no Carlos, eu vou botar em todo mundo. O Heleno ficou em silêncio. Eu acreditava que até ele poderia falar alguma coisa. Ele ficou em silêncio nesse depoimento sobre o golpe. No depoimento da BIM Paralela, ele não foi. Então pode ser que ele comece a dar sinais também de colaboração. Tudo bem que a cela de todos eles já está preparada lá no QG do Exército. Foi reformado, uma cela muito bonita, um antigo alojamento, que vai ter até... vai ser adaptado para receber esse pessoal mais idoso. Mas eu vejo que o Heleno não deve nada ao Bolsonaro, sempre achou Bolsonaro um imbecil, vai assumir a responsabilidade sozinho. Eu vejo que Heleno é alguém que vai fazer uma delação contra o Bolsonaro.